Bom, meu povo, estamos entrando aí ao vivo para a live de hoje. Algumas diferenças aqui atrás de mim, mas tudo de... Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo aqui chamar ele, aumentando aqui o som, dando aquela última ajustada e vou chamá-lo. Eu não sei se ele vai entrar pelo PCdoB Nova Odessa ou ele vai entrar pelo PCdoB pessoal dele. Vamos ver. Acho que ele vai entrar pelo PCdoB Nova. Tentando convidar? Acho que não. Deixa eu ver aqui. Convidei. Eu acho que eu convidei. Não sei se eu convidei. Aqui. Aqui. Convidei sim. Convidei novamente. Eu vou enviar para ele. Já entrou? Já. Eita! Tá. Tô vendo uma tela aí. Opa. Olá. Tá dando para ouvir. Ixi. Olá. Ixi, será que é alguma coisa aqui? Tem um microfone. Sei que pode ser, mas pelo menos eu não estou escutando. Não sei se o pessoal está escutando. Oi? Ixi. Eu não estou escutando nada. Olá? Tem algum... Não. É alguma coisa no celular, acho. Tá. Vou aguardar. Vamos aguardar um pouquinho, falar um pouco sobre conjuntura aí, né? As eleições, tudo mais. Acho que é um pouco importante. Aí ele pausou um pouco aí, a chamada, acho que vai. Acho que agora vai. Agora, acho que agora vamos conseguir nos escutar, que é muito importante para uma live, para uma conversa, né? Muito importante que seja sejamos escutados. Está carregando, ele saiu. Então agora vamos ver se agora saindo e voltando se dá certo. Vamos ver se vai entrar na conta dele agora. Vamos ver agora. Ah, certo. Vamos lá. Acho que agora será possível escutar. Não sei se vocês estão me escutando também. Acho que daí para. Vamos ver agora. Ixi, se o problema é no celular. Ixi, Maria. Probleminhas técnicos aí sempre. Ixi. Talvez pondo um fone de ouvido, alguma coisa. Assim. Esse é o problema do microfone do celular, né? A gente tentar esperar um pouco. Maria. Parou de novo. Acho que talvez também renovar aí a nossa tela, talvez seja algo importante, né? Vou ver com ele, ver aqui se é possível me escutar. Eu não estou escutando ele, então não sei se aumentei o volume aqui ao máximo, não sei se eu consigo, né? Deixa eu ver. Agora Eu, sim. Agora acho eu que... estou te ouvindo. Agora sim. Agora deu para te Ah, ouvir. beleza. Ufa! Acontece. Rapaz, eu não sou muito dessas tecnologias, não. Você tá mais acostumado que eu. Faz parte. Isso aí a gente vai aprendendo a ser.
se acostumar. E aí, beleza? Beleza. Vamos se apresentar, né? Acho que. Beleza. Bom, me chamo Renato Augusti, tenho 36 anos, sou PCD, né? E tô na política aí desde os meus 18 anos, política partidária, né, institucional. Fiquei 9 anos filiado ao PSB e agora, recentemente, aí, menos de um mês, me mudei para o PCdoB. Estou muito feliz aí em conhecer, ainda estou conhecendo os novos camaradas, os novos companheiros. E o Danilo foi uma das primeiras pessoas aí que fizemos contato aí. O projeto dele é muito bacana. Queria parabenizá-lo também, além de agradecer, claro, a oportunidade, parabenizá-lo pelo projeto, porque conversar, dialogar com os candidatos e lideranças, né, não só do nosso partido, mas do nosso campo, principalmente, é muito, muito importante, sobretudo no ano tão decisivo, né? A gente está diante da eleição mais importante da nossa história. E isso não é pouca coisa. Então, a geração que está vivendo essa eleição está fazendo história, né? Agora resta a gente saber que história a gente quer fazer e de que forma a gente quer entrar para a história, né? Como quem livrou o país dos fascistas ou como quem confirmou os fascistas no poder. E o medo tá muito grande, ainda mais agora com a pesquisa se ficando um pouco mais próxima, né? Ali Eu não cheguei a ver o Datafolha ainda, já saiu? eu vi o de ontem, que aí ficou Ah, um número um pouco mais próximo, né? Então, é. isso custa um pouco já. Mas ele tem na casa ali dos 35, 30%, né? É o teto dele, né? Acredito que vai ficar por aí. Esperamos. É. Então, e eu sou radialista também, esqueci de falar. Entendi. Trabalho na rádio comunitária aqui da cidade. Tenho um programa semanal, aos sábados, de música, de cultura, de entrevistas também. Quase 6 anos já. E estamos aí à disposição de você, da sua audiência, para bater um papo aí sobre o cenário político. Eu tive ontem com nosso futuro governador, Fernando Haddad. Foi muito legal aqui na região, ele estava por aqui. Então, Tá. estou bem animado para bater esse papo com você. Aí já que também, né? Acho que é importante essa troca, né? Ainda mais nesse momento de eleição e nesse momento tão importante, né? Acho que a ideia era por isso também, né? Acho que Sim, algo sim. que acho que é legal o pessoal conhecer um pouco de Nova Odessa, para quem não conhece, né? Acho que eu também não conhecia muito, fui conhecer quando você me chamou, então acho que é legal. Sim. Então, Nova Odessa é uma cidade, apesar do nome, né, fazer referência à cidade lá da Ucrânia, é uma cidade mais, assim, colonizada historicamente por letos, né? Tem hoje cerca de 60 mil habitantes, mas a gente sabe, assim, que como há muito tempo não é feito IBGE, não atualiza esses dados, a gente sabe, acompanhando o crescimento da cidade, que esses números já são muito maiores de 60 mil, né? Mas o dado oficial, o IBGE, é 62, 63 mil habitantes. A cidade que fica ali aqui na região metropolitana de Campinas, próxima ali, talvez vocês conheçam Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, esse pedaço aí. E hoje a administração atual local é do PSD, de Dado. Historicamente, a gente nunca tivemos a esquerda no poder, nunca tivemos uma oportunidade aqui na cidade, até porque é uma cidade historicamente bastante conservadora, então existe essa resistência de certa forma, e a gente está trabalhando agora no PCdoB, junto com os outros partidos do nosso campo, para tentar quebrar um pouquinho dessa resistência. E eu acredito sempre numa coisa, que assim, os resultados das eleições, de acordo com a sua época, né, nacionalmente falando, estadualmente falando, elas ditam o ritmo também nos municípios, elas acabam ditando um pouquinho de como as coisas vão se comportando. Então eu acredito que com a vitória do Lula e do Haddad aí, a gente possa se fortalecer aqui também, né? Isso acaba ajudando. Então,
estamos muito animados. Aí tem a federação também, né? Que muda um pouquinho as regras aí do jogo, tal, no nosso caso que fizemos, que compusemos uma federação. Então estou bastante animado aí. E eu vivo aqui na cidade há mais de 30 anos já. Fiquei quase 15 anos como membro de uma entidade assistencial que atendia pessoas com deficiência, direito de pessoas com deficiência. Hoje a gente não está mais, tivemos que encerrar as atividades. Mas aqui tem uma festa muito tradicional, que é a Festa das Nações, que aliás está para acontecer agora no mês de outubro. E existem em outras cidades também essa mesma festa, mas a Sim. nossa é considerada a melhor da região. É uma festa de comida típica, né? Cada entidade assistencial da cidade monta uma barraquinha ali de um país, vende seus produtos, e essa verba, o lucro, né, dessa renda é revertido para a manutenção das atividades de cada uma delas. Então, é uma festa bastante tradicional. A gente comemora nosso aniversário aí no mês de maio, e acho que era isso. Mas alguém tiver alguma dúvida aí, a gente responde. Acho bem interessante isso, né? Essas festas das nações que tem no interior, né? Eu vou para uma cidade também que é Casa Branca, que também tem, que é mais lá para Tem? Minas, também tem essa festa das nações e é o momento ali, né? Da O pessoal tá morto de saudade aqui, porque fazem 2 anos que não tem, por causa da pandemia, né? Então, esse ano aqui, o pessoal tá animado. O prefeito, no primeiro ano de governo, tende a fazer a querer fazer uma festa bacana. Então, tá todo mundo bem animado, assim, com o resultado disso. Sim. Também você falou, eu acho que é legal trazer, né? Você falou aquele ponto, né, de que o interior ele é muito conservador, né? Acho que a Nova Sim, Odessa é mais um exemplo, né, disso. É só mais um sim, exemplo, né? sim. Que, contanto E que acho que... sim. Pode falar. Não sei se vocês já tiveram, né? Mas, por exemplo, Casa Branca, que eu tenho como exemplo, né, de interior, teve um vereador, prefeito não, que eu saiba, teve um vereador do PT e agora tem uma vereadora do PT, né? E Sim. é a primeira vereadora mulher do PT lá, né? Então, para você ver aí como é uma coisa um pouco ainda que está andando a passos lentos, né? Nesse sentido da representatividade, até que Nova Odessa tem avançado, assim, por exemplo, hoje a gente tem de 9 vereadores, né, que aqui é 9, número mínimo aí, aqui não aumentou ainda. A gente tem uma mulher também, que é do Partido Verde. A gente tem entre os homens um homem negro, que é, né, acaba sendo representatividade também. O PT já fez vereador, 2 vereadores diferentes aqui. Hoje, o vereador atual, que foi eleito pelo PT, não está mais no PT, está no PSD, mas o PCdoB também lá atrás teve um vereador aqui. Então, assim, de certa maneira, apesar de ter essa história, a população daqui, eu não sei se replica nas outras cidades, mas a daqui tem uma dificuldade maior com a eleição majoritária, no sentido desse conservadorismo. Vereador até que, né, a gente consegue avançar um pouquinho na história, assim, temos alguns exemplos, mas o majoritário, lá atrás, no início dos anos 2000 ali, o PT era a segunda força da cidade, mas aí depois o grupo que daquela época se desfez, né, e aí a reconstrução é sempre mais difícil, né? Sim. Acho que teve uma... Inclusive, eu estou nessa missão também no PCdoB agora, de reconstrução, que é bem difícil. Vocês têm sorte que Nova Odessa tem o PCdoB, né? Em Casa Branca, por exemplo, não tem. Tem cidade do interior que não tem. Isso Não tem. E qual é a região, assim, a cidade principal lá da região de Casa Branca? Tem Mococa, São João da Boa Vista. Ah, sim. Sim. É um pouco mais legal, longe, distante. Sim. Hoje você vive na capital mesmo, né? Sim. Hoje sim.
eu tenho família Legal. lá e por isso que eu tenho esse contato, né? Então, Tá indo direto eu lá. vejo essa diferença, né, entre a capital e o interior. Então, eu tenho um pouco dessa, Bacana, sei bem bacana. como Aqui não é meus, fácil. Sim. aqui meus parentes tal são de Americanas, cidade próxima também. E eu tenho alguns na capital também. Eu nasci na capital, né? Nasci no Jardim São Luís, ali periferia de São Paulo, e tal. E me mudei para cá muito novo, porque tenho ainda, né? Mas estou melhorando. Eu tenho crise de bronquite e lá em São Paulo com a poluição, tudo era muito complicado. Então a gente se resolveu mudar para cá, melhorei, viu? Para mim funcionou bastante, O ajudou interior bastante. é tranquilo nesse É, sentido. Tem é, essa. E aí, acho que pensando um pouco nas eleições, né, que você queria sim, comentar, se sim, por mais que seja uma eleição, acho que vai ser uma eleição tão importante, a gente sabe que também é uma eleição que a gente tem que tomar também muito cuidado, né? A gente tem que tomar cuidado não só no que a gente fala, né, no que a gente expõe nas redes, e também, não sei como é aí, mas aqui em São Paulo, por exemplo, o 7 de setembro foi mais tranquilo pelo lado da esquerda, né? Acho que teve esse cuidado de não realizar outra coisa junto, né? Acho que isso se torna sim. importante. E eu acho que foi um acerto, viu? Eu vejo como um acerto das forças progressistas. Acho que a gente tem que tomar certo cuidado, porque é o que é a nossa forma de fazer as coisas, né? Porque assim, não adianta também você fazer um discurso contra tudo isso que está aí e agir da mesma maneira, né? Então, assim, se der para evitar o confronto, vamos evitar. Então, esperar isso deles é impossível. Então, vamos fazer a nossa parte. Então, acho que é uma coisa, uma decisão acertada. Aqui, no caso, nesse sentido, é uma cidade mais tranquila, natural também, né? E a capital, as coisas fervem, mas aqui é mais tranquilo. Aqui acabou não tendo o grito dos excluídos, né? Ia ter o grito dos excluídos, mas acabou não tendo em função da chuva, acabou cancelando aqui. Mas até onde eu sei, não me lembro agora a data, mas a esquerda vai fazer uma mobilização mais à frente, né? Se não me engano, semana que vem, algo do tipo, não me lembro agora a data, mas parece que eu vi algo nesse sentido, para exatamente não conflitar. Agora, falando do resultado que o Bozo esperava, né? Ao meu ver, ficou aquém da expectativa para ele. Acho que ele flopou, como dizem hoje, né? Eu não vejo assim, tanto na mobilização, porque aí vem aquele pessoal pegar aquelas fotos montadas, né? Que aquilo é montado, aquele Sim. monte de gente. Tem muito do ângulo que você tira a foto, né? Eu costumo brincar, por exemplo, se você vai numa atividade política e as fotos só tem foto da mesa de trabalho ali, é porque estava vazio, né? Tipo, então tem muito disso, né? Do ângulo que você tira a foto. Às vezes você tira a foto de um determinado local, parece que está cheio, mas na verdade estão concentrados ali. Então, assim, achei mais tranquilo do que no sentido de democracia e tudo, de manutenção da democracia, achei mais tranquilo do que no ano passado. Acho que o ano passado foi mais duro nesse sentido, né? E acho que eu acredito muito que as instituições estejam fortes. Não vejo. Eu discordo um pouquinho da maioria das pessoas que dizem que tem medo do que pode acontecer antes da eleição. Eu acho que o perigoso é após as eleições, principalmente se ele ganhar, né? Porque muita gente fala assim: se ele perder, ele pode fazer um rompimento e tal. Eu acho difícil porque ele não teria o apoio suficiente, né? Porque vamos imaginar que ele teria aí entre 25% e 30%, que é o que ele está tendo hoje nas pesquisas, segundo turno aumente um pouquinho, mas acho que não chegaria ao suficiente para ele ter uma mobilização dessa força, até porque, até que a gente prove ao contrário, as Forças Armadas e tal, a alta cúpula, não está muito satisfeita com ele, né? Já deixou Sim. isso claro algumas vezes. Então, acho muito difícil. Agora, se ele ganha a eleição, aí sim. Aí eu acho que a gente entra no momento
perigoso porque se ele ganhar a eleição, meio que se autoriza tudo isso, né? Se passam, se assina assim a autorização, vamos dizer, para o movimento nesse sentido. Então eu tenho mais preocupação se ele ganhar a eleição do que se ele perder. Eu discordo um pouquinho da visão daqueles que a maioria eu sei que acha que é perigoso se ele perder e tal. Acho que não, porque não teria força suficiente para. Que vai tentar, vai. Eu acho que vai ser um cenário parecido com o que foi o Trump. Foi Sim. lá, fez barulho e tal, mas não, de concreto não se deu nada, né? Acho que aqui foi muito grave, mas Sim. de algo concreto, tá lá o Biden governando, fazendo um monte de coisa errada, né, para não dizer outra coisa, senão cai a sua live, mas Sim. tá lá governando, né? Então, enfim, mas eu acho que as instituições no Brasil estão fortes. Eu acredito muito nisso. Acho que agora, se ele ganhar a eleição, é um perigo grande. Eu acho que, sim, acho que tem essa parte, né, de que ele não tem apoio, né, das É, instituições, mas ele tem o apoio da população, então, que é justamente o que você, né, acho que é. tem um pouco essa, Das instituições ele não teria de qualquer forma, mas ganhando a eleição ele teria uma parcela maior da população, o que normalmente, historicamente, se for bem feito, e isso a gente não pode subestimar a capacidade dele, que embora tosco, ele é uma pessoa dentro do núcleo duro dele ali, ele é uma pessoa que se comunica super bem, né, com aquela base eleitoral, ele tem uma habilidade incrível. Então, assim, e normalmente, historicamente, quando você não tem apoio das instituições, mas tem apoio de uma grande massa de pessoas, as instituições vão junto, né? Foi assim no impeachment da Dilma e tal. Se não tivesse apoio da população, o impeachment provavelmente não teria passado. E naquele momento tinha, por uma série de fatores, mas tinha apoio e da as, maioria da população. Né? e das Mídia instituições, e tudo sim. mais. É. E das próprias instituições também, naquele momento, né? Então, Então, tudo isso, sim. eu vejo dessa maneira. Eu acho que é mais perigoso ele ganhando as eleições, mas eu vejo também, eu costumo dizer que a política que você meio que você percebe antes, né? Você sente o clima antes de uma eleição, né? Eu, pelo menos tenho essa leitura. Que assim, na eleição de 18, eu votei no Haddad nos dois turnos, né? Teve gente do nosso campo que votou no Ciro ali. Mas eu Sim. votei nele nos dois turnos. Mas a gente sentia, conversando com as pessoas e tal na rua, que estava difícil, né? Talvez fosse o Lula, talvez não. Certamente, se ele tivesse feito o que fizeram com o Lula, ele teria ganho a eleição. Mas o Haddad era difícil naquele momento. O Haddad teve 15 dias de campanha e ainda foi para o segundo turno, o que mostra a força do PT e dos partidos aliados, né? E a força de transferência do Lula, embora não foi o necessário, mas houve, porque o cara com 15 dias de campanha foi para o segundo turno. Então, mas naquele clima, naquele momento era muito difícil, acho, para o PT. E você sentia na rua que existia uma rejeição ao PT, né? Da grande massa tal, até apoiada pela mídia e tudo. O lavajatismo no Jornal Nacional ocupando os espaços. Hoje você vê que o clima está diferente, né? Eu sinto a grande mídia, assim, de certa forma, não simpatizando com a gente, não é isso, mas não simpatizando com o bolsonarismo, né? O que já é muita coisa. Assim, o sonho deles era a terceira via, mas a terceira via não vai rolar. Então, nem Então, dando, né? né? Não vai acontecer, né? E é uma eleição de dois turnos, mas que já é o segundo turno, bem dizer, né, praticamente, porque Nossa, vai mudar pouco. Eu avalio do primeiro para o segundo turno no sentido de resultado. Por exemplo, o Ciro, a votação dele pouco tem a agregar no resultado do segundo turno, a Tebet também. Então, dificilmente muda, né? E tem pouco tempo de campanha também para mudar voto de quem já está decidido. Então, acho que é uma eleição de dois turnos, mas que o resultado do primeiro e do segundo pouco vai mudar. E é isso. Eu acho que a gente tem que, eu pelo menos penso dessa forma, acho que foi uma grande sacada e uma grande articulação a vinda do Geraldo.
Eu acho Sim. que é necessária para o momento. Ah, mas o Geraldo é isso, aquilo. Ah, mas é o momento. Lá atrás, em 80, né, na segundo turno com o Collor e antes, pelas diretas, tal, houve a união também dos diferentes. Então, eu acho que o momento é tão grave, se não for pior, do que a necessidade das diretas naquele momento. Eu entendo que seja pior do que naquele momento. Porque naquele momento você tinha pelo menos o apoio da maioria da população. Hoje você tem assim bem polarizado, né, nesse sentido. Então, para mim é um cenário bem pior do que aquele de 89, das diretas. E mesmo ali você teve a união de Montoro, de Covas, de Lula, de Brizola. Então, por que não agora também, né, fazer dessa forma? Então, acho que eu costumo dizer que a Frente Ampla ela deu certo na Argentina, deu certo em Portugal, no Uruguai, vai dar certo aqui no Brasil, né? Todo mundo lá atrás, se você analisar o pré-eleitoral ali em 21, 20, até 19, todo mundo falava de frente ampla, né? Só que ninguém ainda tinha tido a sacada de como fazer isso. Queria uma coligação muito grande, abraçando o centro e tal. Aí veio, até onde eu sei, a articulação partiu mais do Márcio França e do Fernando Haddad, né? Foi uma coisa ali que os dois acabaram costurando. Sim, E aquela questão. essa ideia. E assim, com uma carta na manga, eles construíram a frente ampla, né? Que o Sim. Geraldo meio que representa isso. Então, O do assim, eu sou Geraldo super é a importante favor. a gente explicar um pouco qual que é, né, essa... Eu até explico bastante para os alunos que vêm perguntar para mim. Sim. Acho que é Bastante importante, gente porque questiona você. é um pouco Querem entender complicado para algumas pessoas da esquerda, sim. É um o- pouco porque ficam, mas eram inimigos, né? Porque então o que acontece é uma questão eleitoral, né? Também não é só Sim, uma questão sim, de porque sim. o Lula já tem o Nordeste, né? Como seu grande eleitorado ali. E sabe o que é o mais legal? Que o resultado prático está rolando. O Haddad Sim, está ganhando em São Paulo não é à toa. sim, E o Lula está ganhando em São Paulo também não é à toa. sim, por causa Né? Não estou do dizendo que é só voto. o Geraldo. Tem toda uma conjuntura, mas o Sim. Geraldo certamente contribui muito para isso. Tanto E o Márcio assim eles França, estão. Também. quando vem do... A gente em São Paulo nunca teve uma frente tão ampla de fato, né? Tá toda a esquerda praticamente reunida em torno do Haddad, só falta o PDT, né? É, e o pessoal lá enfim, do PCO, enfim, não quero entrar nessas. Mas só falta o PDT, só falta o PDT. Nós vamos fazer outra live para discutir o PCO depois, eu quero. Enfim. O pessoal tem como tudo ali, que acho que... Uma boa pauta, né? Uma boa pauta. Então, mas brincadeiras à parte assim, só falta o PDT. Então, eu tipo, a gente tem Marina Silva, Márcio França, o Alckmin, todos no mesmo palanque. Então, O não é Boulos, hora de torcer o nariz para qualquer diferença, né? É hora de expurgar esse cidadão de lá e depois aí reorganiza, volta para a normalidade as coisas, embora a gente também tenha que saber que o bolsonarismo não vai acabar, né? sim. Derrotar o Bolsonaro não é acabar com o bolsonarismo, mas acho que volta para a normalidade democrática as coisas, depois vai cada um do seu lado de novo. Porque Sim, acho que é assim, uma coisa que o próprio Lula falou, né? Que é os iguais, né? Os iguais a gente já tem, né? O mesmo pensamento. sim, Com alguém que a gente sim, saiba conversar e debater, que é o diferente, né? Que saiba conversar e debater, a gente continua, né? Conversando e debatendo, que era o que era a polaridade entre PT e PSDB, né? sim. Que era uma Porque, polaridade que não tinha violência, como é agora. exato. Porque eu costumo dizer o seguinte: lá atrás o Lula e Alckmin eram adversários, eram duros adversários, mas era dentro da regra do jogo, né? Tá aí a diferença. Era dentro da regra do jogo. Ninguém ameaçava de morte o outro, ou reduzia o outro a, enfim, a qualquer coisa. E o debate não era raso também, né?
E hoje em dia o debate está muito raso, tá? O Bolsonaro é muito tosco. Ele perde na argumentação, porque ele não tem, e aí ele vai e apela, né? Meio que assim, tipo, você está num debate de alto nível, de instituições, de direitos, Estado Democrático de Direito, aí ele vem e acaba com tudo isso, tipo, tem que pôr a faquinha no pescoço e né, um horror, e isso tem que acabar. E se for para isso acontecer, de preferência no primeiro turno, que eu acho que é importante também, ter o Sim. Geraldo com a gente, que seja com o Geraldo. Né? Tem uma. Como ele fez, né? Você falou disso, que ele fez com a Vera Magalhães, né? Por causa de uma pergunta, Sim, né? De uma jornalista. ele tem um horror à mulher, né? Sim, Isso fica muito claro, principalmente em posições de destaque, assim, né? sim. E assim, é óbvio que e isso é bom pontuar, porque assim, a gente de esquerda, a gente tem divergências com a Vera também, né? A Vera é uma pessoa que pega no nosso pé, mas Sim. isso não quer dizer que ao chegar nesse ponto da conversa, nesse tom, a gente não tem que ser solidário a ela, porque é um absurdo o que aconteceu, né? Ele Sim. distorce totalmente o que foi perguntado. Foi uma boa pergunta, uma pergunta séria, de um assunto relevante. Como ele não tem resposta, ele apela, né? É assim que ele faz as coisas. Aliás, é E ele assim que achou que ele ia, historicamente ele os achou que ele fascistas ia fazem. conseguir fazer o mesmo com o Lula, É, né? No debate. Ele é, achou que ele ia só que fazer o Lula perder não as conseguiu. estribeiras que nem ele perdeu, né? Aliás, qual a sua opinião, já que a gente está numa conversa assim mais tranquila? Preparado para isso, né? Eu ia perguntar para você qual a sua opinião da participação do Lula no debate da Band, Oi? porque teve gente que falou que ele foi mal. Eu acho que uma resposta ou outra, tudo bem, poderia ter sido um pouquinho diferente, mas não foi tão mal no contexto geral. Eu acho que talvez ele evitou um pouquinho, que o pessoal fala, né? Que ele evitou um pouquinho entrar na Eu questão acho que da ele tomou a corrupção, posição. mas foi estratégico, né? Naquele momento. Pelo menos a leitura que eu faço. Mas Sim, até porque não é um de forma direta, né? Ele não entra falando, sei lá, acertando, falando, aconteceu mesmo, não sei o quê. Não, ele fala, eu dei abertura, né? Eu acho que isso é que é importante, a né? verdade, Eu dei né? abertura para investigar. E se tem uma Então, verdade, um fato nos governos Lula e Dilma é esse, né? Houve de fato uma abertura geral para as instituições, uma independência que é o correto, que a gente nunca viu antes na história sim. desse país, palavreando, né? Ixi, Porque tá travando. tô travando um Você pouquinho, está sim. travando. Mas acho que dá para ir, né? Pior que não é, Então, a gente a gente teve um acho momento que deu muito uma, bom. acho que dá pra, parou. Voltou? Voltou, será? Uma coisa do Wi-Fi que tá. Será que é o meu? Não sei, eu tentei ver aqui se era o meu. Acho que agora voltou já. Às vezes dá Voltou. um pico. Voltou. Sim, tava falando do Lula, né? Acho que, assim, no debate, ele precisava tomar essa posição por ser o primeiro debate. Eu acho que ele não podia atacar como o Ciro fez com o Bolsonaro, como a, as outras, a Tebet fez com o Bolsonaro. Eu acho que ele precisava ficar na dele ali, né? Acho que é é algo que assim, sem gerar, né, grandes problemas, porque eu acho que esperar, porque É, também disse ali muita coisa que é difícil de ouvir, né? Mas que não é assim, é mais fácil acreditar, né? Porque, por exemplo, o que eu deixo aquela pergunta, né, de se ele teria um compromisso, né, de
até comentei esses dias, se ele teria o compromisso, né, de colocar a maioria de mulheres no ministério, né? Essa é uma pergunta que você acaba com o candidato, né? Porque como é que você vai fazer a pessoa prometer uma coisa que é praticamente assim, impossível que ela saiba que vai conseguir fazer isso, né? Não é uma questão de, não tem, não, é uma questão de, não sei se vai acontecer. Como é que eu vou saber lá na frente? Né? É meio que uma armadilha, né, que se cria de quem pergunta, né? Imaginando uma resposta, você vai fazer essa pergunta pro Lula, o que se imagina é que ele se comprometa, né? Por ser um candidato progressista e tal. E aí essa é justamente a armadilha, né? Que querem criar para depois falar, tá vendo? O Lula não fez, tá? 50-50, né? Mas o Haddad se comprometeu em São Paulo a ter um secretariado de igualdade de gênero. Paridade de gênero, né? É que ele fez algo parecido em São Paulo, né? Então. Fez. É algo. Mas achei bem bacana, corajoso da parte dele. Aliás, tem uma coisa que eu acho que é interessante, apesar de no Brasil, tanto no Brasil quanto em São Paulo, a coligação das esquerdas está super ampla, principalmente no caso do Haddad, o plano de governo está super progressista, né? Coisas assim que nunca entraram, pelo menos não colocadas ali no papel. Entrando agora a questão das câmeras nas fardas da polícia, o Haddad foi o único que foi ter posição favorável, né, desde o início. E outras coisas também, estava vendo umas questões de como vão funcionar as operações policiais no governo dele, umas coisas muito legais assim para o nosso campo, né, que a gente sempre luta bastante, que historicamente demorou um pouquinho para sair do papel. Quer dizer, não saiu do papel ainda, nem ganhou eleição, mas pelo menos agora está no papel, né? Isso, você falou da polícia, né? Acho que isso também é uma coisa importante, que a gente não é, porque todo mundo fala, né? Vocês são comunistas, vocês são contra a polícia e são a favor de bandido. Não, não é isso. A gente é a favor da polícia, só que uma polícia mais humana, né? Uma polícia eu costumo dizer que a lei se aplique, né? Sim. Parece óbvio que a lei se aplique, é óbvio, todo mundo quer. Mas não é o que todo mundo quer, né? Na verdade. Quando você fala que quer que a lei se aplique, aí todo mundo fala, mas isso é óbvio, eu também quero. Não, tem gente que no caso de segurança não quer que a lei se aplique. Né? Porque certas coisas ali que acontecem não tá na lei. O que está na lei, por exemplo, é que uma pessoa que cometeu um crime tem que ser presa, processada e, se comprovada a culpa, punida com o que diz a lei do país. Se for um caso de crime hediondo, que seja pena máxima, mas que fique presa. Agora, não que seja torturada, não que seja que fique presa de prisão preventiva mais tempo do que do que prevê a lei, né? Isso não sou eu que estou falando, não é a gente comunista que está falando, é a lei, né? Então, nesse sentido, de certa maneira, nós somos os conservadores, né? Que quer ali que preserve-se a lei do que tá, né? Então, é isso. É muito profundo, mas ao mesmo tempo tão óbvio, né? O debate sobre segurança. E também lembrar que o que representa a lei é uma mulher com uma renda, né? Não é porque a pessoa tem uma certa cor, mora em um certo bairro, né? Exatamente. Uma pessoa num bairro tal, que tem uma característica tal, não faz uma coisa que é a mesma de um outro lugar, só que a característica da pessoa é diferente, não pode. Por exemplo, né? tem exemplos que eu acho maravilhosos. Eu vejo assim, eu falo, nossa, esse é o país que eu luto, que eu quero viver. Só que assim, igual você está falando, vai muito da região. E aí me veio um exemplo daquele caso, daquele cidadão, se não me engano era Barueri que ele morava, né? Que ofendeu o policial, super ofendeu o policial, lembra? Eu não lembro direito agora a cidade, mas teve um cara. O cara ofendeu, o cara humilhou, disse que o salário dele, não, enfim.
E o policial agiu super bem, não usou de violência, que o cara nada ficou ouvindo e tudo. O máximo que deu voz de desacato e tal. Mas aí eu pergunto, se fosse a mesma situação numa comunidade, a ação do policial seria a mesma? Provavelmente não. Então, assim, é correto o que ele fez com essa pessoa do Barueri, de agir dessa forma. Mas tem que ser assim em qualquer lugar, igual você está falando, né? Tem que ser dessa maneira em Exato. qualquer lugar. Do mesmo jeito que tem que punir de acordo com a lei o crime em qualquer lugar. Agora, quando só pune uma cor, uma raça ou um CEP, aí tá errado. E é isso que a gente denuncia. Exatamente. E também lembrar que quem fez errado também é a gente, né? Acho que isso Sim. tem que Por pagar, isso, tudo mais. por isso que existe uma lei, né? E assim, quando você pega, eu sou muito disso, assim, essa questão de direitos humanos, a legalidade, a lei, o Estado Democrático de Direito. Porque quando você pega a Constituição, o Código Penal que seja, tá lá que o regime carcerário é um momento para que você se ressocialize. Não sou eu Uhum. não escrevia o Código Penal, né? Ele tá ali, escrito. Então, Sim. e como que vai se ressocializar nesse modelo atual nosso do sistema carcerário? Não vai. Então, assim, a gente sabe que o crime organizado tomou conta das cadeias. Né? E hoje, se você, por exemplo, você é preso, você tem que fazer acordo com alguma dessas facções para você se manter vivo lá e com mínima de condição de sobrevivência. E aí, quando você sai, você deve, de certa maneira, favores a essa galera que te segurou lá dentro. É por isso que muitas vezes a gente vê pessoas cumprindo pena, saindo e voltando. Às vezes não é porque simplesmente quis cometer o crime de novo. Às vezes é porque existe esse modelo. E esse modelo, eu vi o Drauzio Varela falando sobre isso uma vez, achei demais. Esse modelo só nasce, ele só existe, esse PCC, dessa maneira que é organizado e tal, devido ao Carandiru, né? Se não fosse o massacre do Carandiru, não existia o crime organizado da maneira que é, tal, tão bem organizado assim. E porque ali eles perceberam que eles precisavam fazer. Isso é o Drauzio contando, tá? Não sou eu, não. Ah, sim. Fiquem bravos com o Drauzio se vocês discordarem. Mas aqui certamente ninguém vai discordar. Mas assim, os presos entenderam depois do Carandiru que precisavam de um modelo para se proteger, né? E Uhum. aí é assim que nasce o crime, quer dizer, uma bobagem do governador da época, né, e do secretário de segurança, enfim, um absurdo completo e que além do absurdo em si, ainda gerou um problema muito maior que a gente está tendo que lidar até hoje. E assim, sem muita perspectiva de saída, porque eu sinceramente não vejo a médio, curto e médio prazo uma saída para a questão do crime organizado, né? É difícil de Sim. enfrentar. Então, e a gente ainda não tem as milícias tão fortes em São Paulo, porque quando tiver também é um problema maior ainda. Isso Enfim, em São Paulo é mais no Rio, né? Em São Paulo é mais é, o PCC. Então, é, é um pouco, é difícil de tirar. Não é algo que já está bem instituído aqui, né? Algo que já está bem. Então, na cidade de São Paulo é algo que a gente convive. Às vezes a gente nem percebe, mas a gente convive. Então, é algo é diferente do Rio, né? No Rio eles percebem que eles convivem, né? Quando eu fui pra lá, eles inclusive, falam, não pode subir na depois favela. você chegou aí para lá? Foi para o Rio Cheguei. já? Mas não só fiquei no centro ali. Não fui outra. Então, porque eu, assim, lá atrás, né, hoje menos, mas lá atrás, muitos políticos, tá, gente? Inclusive, né, defenderam milícia e tal, né, nos discursos e tudo. E porque as pessoas, as bem intencionadas que fizeram isso, tinham a noção de que talvez fosse uma maneira de enfrentar o tráfico, né? Sim, Mas aí se viu que na verdade era um problema maior, né? Porque o tráfico eu costumo dizer que ele começa e acaba nele mesmo, né? Ele não tem um projeto maior. Já a milícia não tem um projeto político.
ela ocupa espaços, né? Então é uma coisa muito, muito maior, muito mais grave. A Então gente você viu. imagina o monstro que se criou por causa de uma decisão errada, numa questão totalmente assim, de momento, né? No caso do Carandiru, e o monstro que se criou com esse modelo. O jeito que o Drauzio conta assim, é muito esclarecedor. Tem vídeos, está no livro que ele escreveu. Enfim. Ele trabalhou muitos anos lá, né, no Carandiru. Sim, Então, ele sim, tem. sim. Inclusive o Drauzio que foi mais uma vítima, né? Dessa galera aí, né? Naquele episódio, enfim. Faz parte, sim. Acho que É, queria voltar, né, para o 7 de setembro. Acho que é importante, até sim. porque a ação, até mesmo o Lula, estão, né, denunciando o Bolsonaro por ter feito campanha política no 7 de setembro. Eu acho que isso é importante porque a gente sabe que o 7 de setembro não é um dia do Bolsonaro ou um dia de quem seguidor do Bolsonaro. Isso me irrita certamente. Isso me irrita muito, assim. Tipo, eles tomaram posse de certas coisas, né? Da camisa da seleção brasileira, da bandeira do Brasil, do 7, agora do 7 de setembro. Hoje eu vi a propaganda do Tarcísio na televisão, fiquei indignado. Ele falou assim que as pessoas foram às ruas no 7 de setembro apoiar ele e inclusive Bolsonaro. É um negócio que chega a ser inacreditável. Eles tomaram para eles o 7 de setembro de uma forma assustadora. Assim. Outro dia eu fiz questão de postar uma foto na bandeira do Brasil. Não, mas eu fiquei assim, Como será se que vai você achar que eu gostava. vou... Né? Porque precisa reafirmar isso. A gente não pode mais usar a camisa da seleção brasileira, senão vão achar que a gente é Bolsonaro. Então, Eles não eles estão. confiscaram. A gente não pode nem falar que é o dia da independência do Brasil, né? Que aí a gente já é bolsonarista. Então, é uma coisa. É uma tática também ali, né? Para pegar esse Tudo, povo. na verdade, Bolsonaro, tudo ele precisa do confronto, né? Tudo ele precisa do confronto. Então ele se alimenta do confronto. Então tudo ele vai polarizar porque tudo ele precisa do confronto. Então assim, a esquerda ela não vai participar dos atos 7 de setembro. A esquerda é contra a família, vai fechar a igreja. Ele precisa sempre ter um confronto, né? De um lado contra o outro, assim. E não é nunca ele, né? Isso, Não é nunca ele. isso é muito perigoso, né? Porque isso radicalizando, é por isso que a gente está vendo uma certa radicalização das questões políticas, igual você colocou, que tem que ser policiado do que vai falar e tudo. A gente teve o caso, né, do companheiro do PT lá em Foz, agora teve mais um, agora é recente. Então, é meio perigoso isso, né? Muito perigoso. Mas isso se deve ao fato, e eu fico indignado também, quando falam que não exista polarização, a polarização está aí, é um fato. Agora, não que essa polarização é igual, né? Os dois lados agem da mesma maneira, os dois lados jogam com a mesma arma, com as mesmas armas. Não, isso não existe. Quem cria esse clima de ódio e tal é o lado bolsonarista, isso tem que ficar claro, né? Não existe essa do. Claro que assim, isoladamente, pode haver alguns assim que do lado do campo progressista também, mas assim, em geral, organizado, porque a coisa do bolsonarismo é muito organizada, né? Ela é muito. Os fake news e tudo, os discursos, ela é muito organizada, né? Então, nesse sentido, eles são muito bons, assim. E outro dia eu recebi um áudio, uma pessoa que falava no áudio, né? Que a pessoa, eu recebi, não porque chegou até mim, mas porque me mandaram. Bom. Eu quero falar isso para falar dos algoritmos e tal, né?
Sim. que é impressionante como o nosso perfil, a gente, não sei se já aconteceu com você, mas a gente não recebe esse tipo de fake news, né? Sim, sim. É Nossa, incrível como isso funciona direito. Foi uma pessoa tal, alinhada com o bolsonarismo que encaminhou para a linha de transmissão dela, do qual eu estou lá. E o áudio é tipo, falando que o IBGE está fazendo pesquisa eleitoral. E que era para você colocar o dedo lá porque queriam a sua digital. É um negócio assustador, assim. nossa. É, esse Imagina tempo. chegar perto da eleição, mais perto a gente já tá, né? Mas mais perto da eleição é Bem, muito estranho o que a gente tá vivendo no Brasil hoje. sim. Bem, faltam 10 minutos, né? A gente está no finalzinho já. Acho que é um papo que dá para ir bem mais para frente, até se tornar um papo de bar. Acho que é um negócio que dá para crescer muito mais. E eu acho que a gente precisa sempre essa troca, né, na cidade. Adorei aí a live, acho que é bem legal esse papo, né? Acho que agradeço também, né? Acho que é legal conhecer gente de outras cidades, uma cidade que muitas vezes a gente nem vê muito, né? E acho que sempre bom conhecer São Paulo, né? E qualquer dia, quem sabe Tá? conhecer um desse, né? Você tá hoje atuando no Comitê Municipal de São Paulo? Você atua No, lá? eu atuo no PCdoB da Zona Oeste aqui. Ah, tá. É porque é zonal, né, em São Paulo. Distrital, isso. É, então. É, é isso. Então, estou à disposição, também adorei. Foi muito bom, assim. Acho que se faltar alguma pauta, tem um tempinho aí ainda. É que depois de uma hora ainda tá caindo o Instagram sozinho, sem Sim, avisar sim. ninguém, tá, né? Então é meio. É bom sobrar um tempinho, né? Então eu Sim. queria agradecer você pela oportunidade e me colocar à disposição para futuras aí, se for interessante, para você e tal, porque tem muito assunto para a gente tratar, né? Igual eu brinquei do caso do PCO, uma live só para tratar do PCO. Muita Sim. gente aí não deve estar entendendo. Pesquisem sobre. Foi bom, sim. Procurar o que está A acontecendo gente, com. a gente tem que falar um pouco do pessoal do novo também. Sim, nossa, esse é. Esses são complicados mesmo. A única proposta deles é que eles não usam fundão, né? Sim. É a única coisa que eles sabem falar é que não usam fundão. E que vão Enfim, é que vão privatizar muita privatizar coisa. tudo. Vão privatizar tudo. Mas então, eu queria te agradecer. Agradecer a Obrigado. todo mundo aí que acompanhou. Tô chegando agora, 3 semanas só no partido, mas tô gostando. Lá atrás, há 13 anos atrás, eu tive uma passagem no PSDB, fiquei 4 anos. Nessa época eu era mais novinho, aí fundei o JS da cidade. A gente foi Hum, super bem na JS aqui. Fomos elogiados pela Nacional da JS na época, né? Hoje, certamente, aquele pessoal que estava no JS na época é tudo dirigente do Comitê Central dos adultos, vamos dizer assim, né? Mas, então a gente fez um grande trabalho, agora estamos reestruturando, né? E eu estou muito animado aí e tal. E vi que você entrevistou o Jesus também, que é o nosso camarada aí. A gente está com a candidatura no mandato coletivo, né? E mandato popular. E é uhum. isso. Eu queria te agradecer e dizer aí que estou à disposição para outras lives, para outros temas. Adoro fazer isso. Espero que vocês tenham gostado também. Uhum. E vamos lá, vamos ganhar a eleição em São Paulo e no Brasil. Ah, e eleger, viu, pessoal, uma bancada boa do nosso campo também, tanto no Senado como nas Assembleias Legislativas e Câmara Federal, porque é para não ter que governar como sempre governamos. Isso também é uma crítica, né, Sim. aos tempos do PT, né? É claro que a composição da época meio que obrigava isso, como sempre é. Então, por isso que é importante a gente eleger o máximo de pessoas
não só do PCdoB, de todos os partidos do nosso campo, para dar mais tranquilidade e governar em outros termos, né? Acho que Sim. esse é o caminho. Sim, eleger Lula, Alckmin e Haddad aqui em São Paulo. Vamos Com lá. certeza. Com certeza. Obrigadão aí e um bom final de Valeu. semana para você e para todo mundo. Valeu, obrigado. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau.